Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais um desafio, mais uma oportunidade de nós vivermos, experimentarmos aquilo que nos é de mais importante, que é o amor entre o esposo e a esposa e vice-versa. Estamos no nosso 17º dia, Dani. Vamos lá, chegamos. 17º. Gente, está chegando na metade do desafio. Vocês acreditam nisso? Quase que nós já se aproximamos do 20º dia. Então a gente vai propor a nossa meta, o nosso desafio, e depois a gente partilha um pouco sobre essa verdade que hoje também está bem legal esse desafio. Vamos lá. O amor traz intimidade. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Provérbios 17:9. Muito bem, gente. Olha, então, a motivação, né, o tema principal dessa partilha é: o amor traz intimidade. A gente falava agora há pouco aqui sobre a essência dessa intimidade que esse capítulo sugere para nós. Que não é uma intimidade em caráter sexual, né? Uma intimidade em termos de relacionamento. É uma intimidade mais voltada a compartilhamento de segredos, né? Aquilo que nós temos como que propriedade muito particular. Qual é o grau de intimidade que nós temos entre casal, né? No que diz respeito ao casal? Qual é o grau, o nível de intimidade que nós temos dentro de nós, que chega a ponto de nós podermos compartilhar os segredos mais profundos? Porque todos nós, né, não há de se negar que nós temos segredos, nós temos propriedades dentro de nós. A nossa história ela é feita dessa forma, né? A nossa história ao longo de toda a nossa vida ela é escrita com coisas boas e coisas que não são tão boas. Aí a pergunta: qual que é o nível de intimidade que eu tenho com a Dani, que eu posso partilhar com ela sem o risco ou até mesmo o medo da forma com que ela vai interpretar e também as acusações que ela pode fazer mediante a esse compartilhamento de informações? Isso é um risco, né, Dani? É verdade. Uma vez eu aprendi que quando a gente fala mal do nosso cônjuge, nós estamos pecando. É um pecado e chega a ser até dependendo das circunstâncias, né? Até pode ser caracterizado como até um adultério, dependendo para quem você fala, claro. Então, nós não podemos falar, né, para outras pessoas aquilo que a gente vive dentro de casa, aquilo que a gente sabe do nosso cônjuge, né? Nós temos que ter a segurança de tudo aquilo que a gente vai partilhar, conversar, não vai sair, né? E também não vai ser recebido com críticas, né? Não vai ser recebido com críticas, difamações, reclamações, né? Eu tenho que ficar à vontade dentro da minha casa para ser aquilo que eu sou, né? Para eu me despojar de quem realmente eu sou, para que haja uma relação assim tranquila, que haja paz no relacionamento, né? Que o Robson possa chegar aqui e falar o que ele quer e eu vou respeitar aquilo naquele momento, né? E não vou sair propagando. Isso é muito sério também. A gente não pode sair propagando o que o nosso cônjuge fala com a gente. Somos até aqui no livro é muito interessante que fala assim que nós temos o nosso relacionamento com os nossos pais, nossos irmãos, nós temos uma intimidade com eles. Porém, maior intimidade que nós temos em relacionamento é com o nosso cônjuge, porque nós partilhamos de intimidades além daquilo que nós partilhamos com os nossos pais, com os nossos irmãos, enfim, né? Sim, depois que a gente casa, existe como se fosse assim, fazendo uma analogia, né? Depois que a gente casa, é como se uma chavinha virasse, né? É um divisor de águas, o momento em que nós entramos no altar, nós damos o nosso sim, é como se dividissem as águas, uma chave se vira, porque antes nós conhecíamos ou pensávamos que conhecíamos a intimidade dos nossos pais, e os nossos pais, né, conheciam a nossa intimidade. Quando a gente se casa, a chavinha muda. Todos os segredos começam a ser compartilhados, porque depois que se casa, aí é que começam a aparecer várias coisas que não apareciam no namoro. Entende isso?
Quando você estava namorando, lembra-se bem, tudo era mil maravilhas, não era não? Você só sabia das coisas positivas do seu namorado, do seu noivo, só sabia das coisas belas, né? Porque ele te contava somente as coisas bonitas, né? As coisas bonitas da vida e tal. E foi por isso que você se apaixonou, né? Então, depois, quando você casa, aí que você começa a descobrir, dia após dia, mês após mês, passam-se os anos e você vai descobrindo. É aí, gente, que entra justamente essa motivação. Qual que é o grau de intimidade capaz de você saber administrar, não julgar, não criticar a história da pessoa que está do seu lado? Porque nós somos feitos de uma história, né? E essa história, ela vai sendo contada ao longo dos anos. Agora, se nós começamos a criticar o nosso parceiro, a nossa parceira, se a gente começar a criticar pelo fato de nós descobrirmos alguma coisa, vai chegar um momento que a gente não vai saber mais nada. Sim. Porque o medo é tanto. O livro até menciona, né, que um dos lados começam até a andar como se fossem casca de ovos, porque não pode falar, né? Não pode partilhar, porque não vai ser bem recebido. Então, gente, essa é a ideia, né? Essa é a nossa motivação para que nós comecemos a trabalhar, né? A trabalhar justamente esse nosso sentimento, esse nosso perfil comportamental, que entra um pouco no perfil, né? Sim. É um perfil comportamental, tá bem ligado ao comportamento mesmo. Como nós estamos administrando a nossa intimidade. Que intimidade, Robson? A intimidade sexual do relacionamento? Não. A intimidade em termos de os segredos que vão sendo contados para nós da história de vida. Como eu reajo quando eu fico sabendo de algo que talvez não me foi muito satisfatório, enfim, como é a minha reação? É claro que aqui vale a gente abrir um parênteses, até no livro propõe e fala que há segredos que devem ser guardados, porém há segredos que devem ser partilhados, né, com pessoas adequadas para que possa ajudar o casal. Né? Tem segredos que não podem, não é viável ser guardados, não vai fazer bem. É verdade. Né? Enfim, né, dependendo, se não caiu bem alguma coisa que seu cônjuge lhe contou, lhe partilhou, vai em busca de um padre, vai em busca de pessoas que realmente vão ajudar ao matrimônio, vai colaborar. E não pessoas que só vão falar, ai, separa, pelo amor de Deus. Não. Um exemplo, né? Dani, é interessante dessa... Você pegou um ponto muito interessante, porque existem segredos que não devem ser compartilhados. Sim. E segredos que devem ser compartilhados para o bem do casal ou da pessoa específica. Um exemplo, uma partilha que há dentro da casa, dentro do núcleo familiar. Por exemplo, um desejo de suicídio. Sim, muito sério isso. O desejo de suicídio, gente, isso hoje é até entre aspas, tá ficando tão natural. Acontece muito, né? Devido às circunstâncias que a gente Sim, vive, né? Exatamente. Depressão, né? Então isso não pode ficar guardado, ou seja, você ouviu um segredo, você conseguiu colher esse segredo dentro da tua casa, mas não é para você ficar apenas... Você tem que buscar ajuda, temos que buscar ajuda. É uma situação que realmente você tem que buscar ajuda. Sim. Você vai uma pessoa de confiança que não vai zombar ou desfazer desse segredo, que muito pelo contrário, que vai ajudar. Às vezes, né, num caso como esse, é até preciso uma ajuda de médicos, psicólogos, enfim, né? Aí você vai sentir no coração, o Espírito Santo vai te iluminar para procurar a pessoa ideal, adequada. E é lógico que sempre com o consentimento um do outro, né? Nunca fazer por conta, entendeu? É isso mesmo. É isso aí, gente. Olha só que interessante, hein? Várias lições que nós estamos aprendendo aqui hoje, hein? Desafio. Decida guardar os segredos do seu cônjuge, a menos que seja perigoso para ele ou para você. Olha só que a gente já partilhou. E orar por ele. Fale com seu cônjuge e demonstre amor apesar desses segredos. Ouça-o quando ele compartilhar com você seus pensamentos mais secretos e suas lutas. Faça com que ele se sinta seguro. As anotações do dia. Quão difícil é para você se conter em fazer uma crítica ou algo parecido?
O que você aprendeu sobre o seu cônjuge hoje simplesmente por ouvir? E a passagem bíblica que dá sentido a tudo isso está no livro de Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 3. E diz assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Deus abençoe, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.